O planejamento militar dos Estados Unidos para o Irã chegou a um estágio avançado. As opções incluem ataques a líderes específicos e até a tentativa de mudança de regime em Teherã, caso haja a ordem do presidente Donald Trump. E para analisar a crescente tensão entre os países, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, um prazer conversar com vocês sempre. Donald Trump deve levar essa queda de braço aí até o fim. Ele já anunciou que esse ataque poderia ocorrer neste fim de semana, inclusive, né? E esse que é o grande problema, né? Porque, por um lado, Trump negocia e afirma que está negociando a questão da paz com o Irã, mas não tem claros efetivamente os seus objetivos. Ele disse no primeiro ataque, né, que havia obliterado todas as instalações nucleares do Irã, e agora afirma que precisa novamente que o Irã assine um acordo, afinal eles não conseguiram os resultados esperados. Então, o grande problema é que quem negocia com a Casa Branca não sabe efetivamente quais são os objetivos, ou se aquilo que está sendo negociado naquele momento não é uma forma de preparar uma guerra ao mesmo tempo. E o fato de ele colocar uma presença militar tão grande na região deixa muito clara a perspectiva de que seria uma enorme frustração para os Estados Unidos e para o governo Trump de não atuar e de não utilizar estes momentos também para expor a tecnologia militar que os Estados Unidos têm, do qual o presidente Donald Trump se orgulha muito. E ele tem utilizado muitas destas operações justamente para enfatizar o primado tecnológico militar dos Estados Unidos. Então, a impressão que se tem é de que as negociações existem, mas elas não serão aí um impedimento de uma ação dos Estados Unidos, particularmente neste momento que a Casa Branca enfrenta também alguns problemas domésticos. Agora, professor, em relação também a esse programa nuclear iraniano, de que forma que ele preocupa tanto o Ocidente? Existe a percepção já há muito tempo de que países deveriam não ter, né? Nós temos aí um tratado de não proliferação nuclear, justamente com a preocupação de que menos países no mundo tenham acesso a armamentos nucleares e renunciem aos armamentos nucleares, com a promessa de que os países nuclearmente armados, eles necessariamente não emprestariam tecnologia nuclear, não cederiam energia nuclear, equipamentos militares nucleares, e assim se estabeleceria um balanço de paz no mundo entre aqueles que não têm e aqueles que têm armas nucleares. Mas o que nós vimos é que, por exemplo, o Estado de Israel tem armas nucleares, é sabido que tem armas nucleares, e isto gera para os países da região um certo temor com a possibilidade de Israel aí utilizar equipamentos nucleares na região. A mesma preocupação que Israel tem, por exemplo, caso haja uma aliança entre Irã e Paquistão e que sejam utilizados equipamentos nucleares que o Paquistão tem. Mas o fato é de que os países que pretendem ter aí uma proteção do seu regime entenderam que o argumento nuclear ele é extremamente persuasivo. Veja, Trump não faz o mesmo tipo de ameaça, por exemplo, com relação à Coreia do Norte. E isso é o que gera a estabilidade que o regime de Kim Jong-il precisa, Kim Jong-un necessita e precisa no seu país para garantir o seu regime político. Então, o argumento nuclear ele é muito importante nesse tipo de contexto, porque nós observamos uma série de intervenções que aconteceram no mundo, por exemplo, no Iraque, na Síria, na Líbia, e estes países tiveram justamente, sofreram as consequências dessas intervenções. Muitos não conseguiram se recuperar até hoje dessa intervenção.
particularmente dos Estados Unidos, né, nesses lugares, e aí que se criou uma instabilidade política interna que fez com que esses países não se recuperassem. E a preocupação com o Irã é justamente com o fato de que um Irã nuclearmente armado poderia oferecer duas áreas de contenção. Uma com o Estado de Israel, com o qual o Irã tem aí tem um histórico positivo no passado, mas tem durante o regime dos ayatollahs uma bandeira anti-sionista muito grande, e no caso também da própria Arábia Saudita, em razão daquela disputa que existe religiosa entre sunis e xiitas. Então é por essa razão que o Irã, que foi um império grande do passado, ameaça e cria expectativas negativas caso tenha também armas nucleares. Para o mundo, de uma forma geral, mais uma instabilidade ali militar naquela região. A gente já tem a guerra na Ucrânia, a questão da faixa de Gaza, com relação, por exemplo, também à questão do petróleo, a questão energética. Como é que fica o mundo inteiro diante aí de mais um possível conflito? Existe só uma coisa que eu esqueci de mencionar. Existe uma fatwa do atual ayatollah dizendo que o Irã é contra armas nucleares. Isso é importante sempre de dizer, porque essa é a alegação primeira que o Irã afirma. Existe uma ordem religiosa do atual ayatollah proibindo aí a questão de armas nucleares, porque muitos no islamismo afirmam que armas nucleares são contrárias à vontade, né, do próprio de Allah e dos seus princípios religiosos. Agora, o mundo tem aí no Oriente Médio sempre um polo de instabilidade, e este polo de instabilidade tem muito a ver também com a questão do preço do petróleo e com o fato de que esses países dominam a tecnologia do petróleo. E claro que toda e qualquer instabilidade na questão do petróleo gera aí impactos globais enormes. É só nós lembrarmos, no caso do Brasil, aí na América Latina, que nós tivemos a década perdida de 80 em razão das crises do petróleo de 73 e 79. E isto foi aí extremamente prejudicial ao crescimento econômico. Agora, o que nós notamos é que existe uma redução paulatina da dependência do petróleo, globalmente falando, com a ascensão de carros elétricos, com energias alternativas ao petróleo, mas ainda assim o petróleo é importante como combustível e também como uma série de outras utilizações que o petróleo tem, que é um elemento que faz parte da nossa vida. Então, a região sofre deste problema, dessa instabilidade criada já há muito tempo, não só pelos norte-americanos, mas pelos britânicos também, que sempre viram nesta tentativa de dividir para conquistar uma forma de manter o controle sobre a região e, de fato, com este controle fazer com que a região tenha uma dependência, e essa dependência militar faz com que eles não consigam aí o desenvolvimento necessário muitas vezes para alcançar os objetivos de crescimento econômico ou de estabilidade política. O fato de a região ter sido dividida em países menores enfraquece aí todo e qualquer posicionamento militar e também de proteção. Então, nós notamos que essa instabilidade é grande, e tem um último fator a enfatizar também, é que a tentativa de criar instabilidade no mercado do petróleo afeta também, e principalmente, o principal concorrente dos Estados Unidos, que é a China, porque a China não tem ali a independência energética que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos são aí o grande consumidor, produtor e consumidor de petróleo mundiais, e tem aí a sua independência energética, e a China, desde 1993, é dependente de petróleo e necessita deste petróleo que também vem do Oriente Médio. A gente fica até pensando, né, professor, se não é uma estratégia de Donald Trump, visto que fez aquela incursão também na Venezuela, o ouro disparou, o petróleo, como o senhor bem enfatizou, nos últimos 7 meses também teve essa elevação, a maior desse período, e aí realmente parece uma ação estratégica, não tanto uma preocupação com a questão nuclear, e sim com o mercado e dessa forma os Estados Unidos se fortalecerem?
Sim, não é? E tudo isso faz parte da estratégia do presidente Trump de fazer com que os Estados Unidos permaneçam na sua posição de potência hegemônica principal do mundo. E isto é fundamental porque ele tem enfrentado justamente as consequências de um país que vem num declínio não só econômico, mas também num declínio de liderança. E você veja, por exemplo, essa questão da Junta da Paz que o presidente Trump criou. A probabilidade de esta Junta da Paz se tornar um fiasco é muito grande, não é? Porque ele presume que vai ser o líder supremo e todos os países têm que ter uma relação ali de vassalagem com relação aos Estados Unidos. Então, o presidente Trump observa um declínio norte-americano, tenta reverter isso por meio do discurso e por meio das medidas que tem adotado, mas já começa, e ontem foi um caso muito claro, a enfrentar as resistências internas, não é? Porque as medidas que ele tem tomado e a maneira como ele tem feito nos Estados Unidos são justamente contrárias àquelas instituições que os Estados Unidos sempre fizeram questão de enfatizar como uma regra e como um modelo global. E, por exemplo, a decisão da Suprema Corte de retirar de Trump a possibilidade de utilizar tarifas como política de punição global, justamente para forçar os países a atenderem às demandas dos Estados Unidos, este chicote que ele utilizava muito, ele perdeu, né? A partir de ontem, inclusive, ficou furioso com relação à forma como membros da Suprema Corte agiram. Então, talvez a guerra venha aí no sentido de Trump querer enfatizar a necessidade de que precisa, como presidente, reter e manter todos os mecanismos possíveis para atuar. Não é? Mas o que nós vimos é que este imperialismo característico desta fase do governo de Trump começa de alguma forma a diluir em razão do desgaste político, como nós observamos nessa situação da decisão da Suprema Corte, mas também com resultados econômicos que estão ficando abaixo daquilo que se esperava ou que se projetava. Professor Marcos Vinícius de Freitas, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Jornal do Manhã. Tenha um bom fim de semana. Eu que agradeço pela oportunidade sempre.